Olá e bem-vindo ao canal. O nosso relato aborda uma questão sensível e real. Caso de hoje, o segredo que descobri para superar a traição e voltar ainda mais forte. Parte 2. Se inscreva no canal, curta este vídeo e compartilhe com aqueles que podem se beneficiar ou aprender com esta história. Olá, campeões! Estou de volta. Obrigado a todos que entraram em contato comigo. Fiquei em silêncio porque precisava de um tempo para refletir e finalmente consegui. Muito obrigado. Foram dias muito difíceis. Para quem quiser saber, eu encontrei a Jane. Não, eu não respondi à carta dela. Foi por um erro bobo que cometi. Vou explicar. Alguns dias depois da minha última postagem, tive uma crise de ansiedade por causa do estresse acumulado, segundo meu terapeuta. Minha vida deu uma guinada de 180 graus e minha mente não teve tempo de se ajustar. Foi a primeira vez que tive esse tipo de episódio. Achei que estava tendo um derrame. Taquicardia, suor e pânico nublaram meu julgamento. Meus colegas de trabalho ligaram para a emergência, e uma ambulância veio me buscar. Se eu não estivesse tão assustado, teria até achado interessante a viagem. Eu tinha certeza de que a qualquer momento iria morrer. O paramédico repetia para mim: Senhor, o senhor está tendo um ataque de pânico, vai ficar tudo bem. Tentei me concentrar em suas palavras, mas não conseguia. Meus únicos pensamentos eram: vou morrer. No hospital, me sedaram. Comecei a me sentir melhor e sonolento. Consegui responder a algumas perguntas. O médico perguntou meu nome, idade e a data. Consegui responder corretamente até desmaiar. Quando acordei, adivinhem quem estava ao meu lado? Jane. Eu tinha esquecido de tirar o nome e o número dela do meu contato de emergência. Eu estava muito confuso por causa da medicação. Sorri para ela e disse: Jane. Ela estava sentada lendo um livro e, quando me ouviu, pulou da cadeira e correu até mim. Com lágrimas nos olhos, disse: Olá, meu amor. Você realmente nos assustou. Foi então que tudo voltou à minha mente. Parei de sorrir e perguntei: O que você está fazendo aqui? Tentei me sentar, mas meu corpo estava dormente e sem coordenação. Ela me fez ficar quieto e disse: Calma, sem movimentos bruscos. Vou chamar o médico. Ela beijou minha testa e saiu. Eu queria evitar o beijo, mas meus reflexos estavam lentos. Aquele gesto parecia tão familiar, mas eu sei que já fazia mais de um ano desde que ela me beijara com amor sincero. Enquanto ela estava fora, olhei ao redor. Eu estava em um quarto grande com outras 6 camas, 4 delas ocupadas. Todas separadas por cortinas para garantir privacidade. Também notei que não estava com minhas roupas, mas sim com um roupão do hospital. Poucos minutos depois, ela voltou com o médico. Eu tinha dormido por 26 horas. O médico explicou tudo sobre a crise de ansiedade que eu sofri. Ele perguntou se eu havia parado de tomar algum remédio, mas Jane e eu respondemos quase ao mesmo tempo: eu não e ele não toma remédio. Odeio como ela ainda me conhece tão bem. O médico disse que o episódio aconteceu por conta de um estresse intenso ou de uma mudança repentina na minha vida, ou ambos. Olhei para Jane, mas ela desviou o olhar. Ele recomendou alguns dias de folga para refletir e continuar a terapia. Respondi que já estava em acompanhamento, mas ele insistiu que eu precisava consultar também um psiquiatra, já que minha terapeuta é psicóloga e não pode prescrever medicamentos. Ele comentou que eu deveria estar com fome e que, no dia seguinte, teria alta. Depois saiu. Eram 20 horas. Então Jane ainda tinha mais 1 hora até o fim do horário de visitas, e não parecia querer ir embora. Foi estranho, e essa sensação me fez falar demais, como se estivesse nervoso. Perguntei: Você disse você nos assustou. Quem são nós? Ela sorriu, como se soubesse que eu não resistiria a perguntar: Seus pais e eu, eles estiveram aqui de manhã. Eles já foram. Sim, estão esperando a minha ligação. Falo com eles amanhã. Você pode ir, eu quero dormir. Mas o seu jantar já está chegando. Na mesma hora, meu estômago roncou. Fazia 26 horas que eu não comia nada.
Logo uma enfermeira experiente apareceu com uma bandeja no carrinho e pediu para Jane ajustar a cama para que eu pudesse comer sentado. Não sei que cara fiz, mas Jane parecia se divertir e me olhava enquanto a enfermeira organizava tudo. Sim, eu sou ex-comilão. Ela então disse: "Meu Deus, eu te amo tanto." Olhei novamente para ela e pedi mais uma vez para ir embora, mas a enfermeira ficou brava comigo. Segundo ela, Jane tinha me dado banho de esponja e até me barbeado. Só percebi porque a enfermeira falou. Por fim, ela pediu para Jane me ajudar a comer, já que eu ainda estava lento por causa da medicação. Eu disse que estávamos em processo de separação, mas a enfermeira retrucou que isso não era problema dela, que eu deveria agradecer por Jane estar ali ajudando e que eu estava sendo ingrato. Depois saiu. Recusei a ajuda de Jane no início, mas meus movimentos eram tão desajeitados que eu estava me sujando com a sopa. Ela implorou para que eu a deixasse ajudar, e eu, me sentindo como uma criança birrenta, cedi. Foi a primeira vez em muito tempo que me senti tão vulnerável. Ela se comportou de forma carinhosa e quase maternal. Pude observá-la de perto. Sem maquiagem, mais linhas de expressão, pés de galinha ao redor dos olhos. Ainda assim, estava bonita. Depois da refeição, me senti melhor. Ela levou a bandeja, voltou sorridente, e percebi um paciente à frente, um homem de uns 50 anos, que a olhava quando ela saía e retornava. Não me surpreendi, ela estava de casaco e jeans, mas sempre chamou atenção. O que me incomodava era a sensação de estar em dívida com ela. Quando voltou a sentar, agradeci: "Obrigado por estar aqui." Ela me olhou nos olhos e respondeu: "Sempre que precisar." Tentou ajeitar meu cabelo com a mão, mas dessa vez consegui recusar o gesto. Ela pareceu magoada. Também tentou segurar minha mão, mas eu a retirei. Ela então pediu: "Podemos conversar, por favor?" Fiquei em silêncio. Só havia 2 motivos para eu, ao menos, ser cordial: os gêmeos. Eles não foram batizados quando pequenos, mas depois que o ex-marido da minha cunhada foi embora, Jane e eu a apoiamos. Eu disse que cuidar deles seria como um treino para quando tivéssemos filhos. Isso nunca vai acontecer. Minha cunhada nos pediu para sermos padrinhos, e eu chorei de emoção. Eles são como filhos para mim. Jane também os ama, e não quero nenhum drama perto deles. Sinto muita falta, já que não os vejo desde uma semana antes do dia D, e estava evitando contato para não cruzar com Jane. Então disse a ela: "Ok, vamos conversar. No apartamento. Eu entro em contato com você em breve." Ela se ofereceu para me levar no dia seguinte, quando eu tivesse alta, mas respondi: "Não. Vou pedir aos meus pais para me buscar. Te verei no apartamento." Eu queria falar com meus pais primeiro. Ela percebeu que eu procurava minhas coisas, abriu um armário ao lado e me entregou meu telefone. Olhei com desconfiança, e ela fez aquela cara de culpa, admitindo sem palavras que bisbilhotou. Não falei nada. Depois de 11 anos de casamento, já entendemos essa linguagem silenciosa. Não me importei. Não tenho nada a esconder. Mandei mensagem aos meus pais, que ligaram logo em seguida. Enquanto eu falava com eles, a mesma enfermeira avisou a Jane que o horário de visitas tinha terminado. Ela tentou se despedir, mas eu a ignorei. Antes de sair, sussurrou no meu ouvido: "Sei que você cumpre sua palavra. Vou esperar você me chamar. Eu te amo." Beijou meu cabelo e foi embora. Eu cumpro minha palavra, meu pai sempre dizia: "Um homem vale tanto quanto a sua palavra." Perguntei aos meus pais se eles sabiam o que aconteceu depois que desmaiei. Segundo eles, um dos meus colegas de trabalho apareceu no hospital para dar informações sobre meu estado de saúde. Foi nessa hora que a equipe viu meu contato de emergência e ligou para Jane. Minha cunhada soube depois, quando o hospital também a contatou. Quando Jane chegou, encontrou meu colega de trabalho e ele foi embora. Ela aguardava o médico designado para mim quando meus pais chegaram. Meu pai foi cordial com ela e perguntou o que sabia. Após algum tempo de espera, uma enfermeira chamou: "Familiares do paciente OP."
Eles se levantaram e foram guiados até o médico, que informou que meus exames de sangue estavam normais e que eu estava fisicamente bem. A crise de ansiedade tinha origem psicológica. O médico pediu para Jane me acompanhar, já que era meu contato de emergência. Ela prometeu aos meus pais que ligaria para eles depois de me ver. Quando voltou, ficou surpresa ao notar que ainda estavam no hospital. Acabou levando-os até a casa deles, comentando que havia ajudado as enfermeiras a me despir e vestir o avental hospitalar. Não falaram sobre o divórcio. Meus pais agradeceram a carona e combinaram de voltar na manhã seguinte, e Jane disse que passaria de novo à tarde, por volta das 13 horas. Liguei também para minha cunhada para agradecer por ter avisado meus pais. Felizmente, meus afilhados ainda estavam acordados e pude falar com eles. Eles estavam desenhando cartões de melhoras para mim. Prometi visitá-los no próximo fim de semana. No dia seguinte, quinta-feira, recebi alta do hospital. Meus pais me levaram para minha nova casa. Uma semana antes da crise de pânico, já tinha começado a me mudar. Levei apenas meus pertences pessoais. O restante ficou no apartamento, que pretendo alugar como totalmente mobiliado. Ainda bem que há 3 universidades por perto. Sei que estudantes adorariam morar lá. Já comprei os móveis básicos: geladeira, fogão, preciso aprender a cozinhar minhas próprias refeições, cama, mesa com cadeiras, escrivaninha e utensílios de limpeza. Pela primeira vez em muito tempo, senti emoção. Posso chamar esse pequeno apartamento de meu. Comprei também um casaco bem quente para o Sr. P. Entreguei a ele, agradeci pela ajuda e disse que o visitaria de vez em quando. Não fui ao jantar da vizinha. Ainda não tenho vontade de conhecer ninguém. Acho que preciso de mais terapia e mais tempo de cura. Na minha nova casa, reflete sobre meus objetivos. Encontrar Jane. Cheguei à conclusão de que preciso de um encerramento, entender suas ações, deixar claro que não existe reconciliação possível e terminar de forma civilizada. Vou me divorciar e seguir em frente. Mas não quero perder meus sogros, minha doce e confusa sogra, minha teimosa e forte cunhada e os gêmeos que amo como filhos. Não quero deixar de estar presente em aniversários e conquistas deles. Quero ser, pelo menos, cordial com Jane. No trabalho, meu chefe me deu 5 dias de folga a partir da semana seguinte. Não queria ficar em casa, então fui para a praia. Ajudou muito a descansar e afastar a mente de tudo. Percebi que ainda amo minha esposa, mas a versão dela de antes. A gordinha animada com as sextas-feiras de pizza. A mulher com quem me casei há 11 anos. Aquela que apoiava meus sonhos e me abraçava quando a vida ficava difícil. Não sei o que aconteceu com ela. Será que foi a vaidade? O desejo? Não sei. Mas eu amava profundamente a minha esposa, e quem me traiu não é a mesma pessoa. Atualização 4. TLDR. Encontrei a Jane e ela finalmente foi honesta comigo. Foi devastador, mas agora posso seguir em frente. Finalmente vi meus afilhados. Minha cunhada os levou a um parque e nos encontramos lá. Nós 4 tivemos um ótimo dia. No último fim de semana, encontrei a Jane. Foi praticamente como eu esperava. Muitas súplicas e muito choro dos dois lados. Para minha surpresa, ela não me culpou. Admitiu que toda a responsabilidade era dela. Quando mexeu no meu celular, viu que eu já tinha me mudado do apartamento, minhas postagens no Reddit, então ela sabe tudo o que eu sei. E, mais importante para ela, percebeu que eu não estou namorando. Antes do encontro, tive outra sessão com minha terapeuta. Conversamos sobre meu ataque de ansiedade e sobre a conversa que eu teria com Jane. Ela me disse que a melhor maneira de seguir em frente era cumprir alguns passos. Bater no fundo do poço. Identificar e assumir o controle das emoções. Focar em autoaperfeiçoamento. Fazer uma pausa, literalmente. Ser construtivo. A maioria de vocês, campeões, também me disse para controlar minhas emoções. Tenho certeza de que ficaria com raiva, triste e ansioso. Mas não posso deixar que isso nuble minhas palavras e meu julgamento. Além disso, sou propenso a ter outro episódio de ansiedade.
Minha terapeuta me ensinou algumas técnicas de respiração que realmente ajudaram. Chegamos ao último sábado. Pedi ao Sr. P que verificasse se ela estava sozinha. Ela chegou pontualmente, sozinha e deslumbrante. Vestido curto novo, salto alto, que ela detesta, mas sabe que gosto de vê-la usando. Não vou mentir, meu coração disparou. Ela sorriu para mim quando abri a porta, como se estivesse feliz em me ver. Permaneci calmo e sem expressão. Ela abriu os braços esperando um abraço, mas apenas fiz um sinal para que entrasse. Ofereci chá, ela adora camomila, e preparei um café para mim. Sentamos frente a frente, com a mesa no meio. Peguei meu celular e comecei a gravar. Tentei escrever palavra por palavra usando referências de boxe, mas era muito longo e pesado, então desisti. Vou resumir. Depois de algumas conversas bobas, ela ainda me deixa desconfortável. Ela disse que tinha lido meu post e começou a chorar. Afirmou que a Jane que me fez sofrer já não existia. Disse que a tal névoa do caso é real e que não conseguia acreditar no que tinha feito comigo. Respondi: então você sabe que acho sua carta muito adoçada. Ela disse que tudo o que escreveu era verdade. Eu disse que achava absurdo acreditar que o flerte tivesse feito uma lavagem cerebral nela. Ela é 10 vezes mais inteligente do que isso. Exigi que me dissesse a verdade. Ela ficou em silêncio e eu levantei a voz. Não, Jane. Você não tem permissão para ficar em silêncio de novo. Precisa se abrir comigo agora. Eu sei mais do que você escreveu na sua carta. Infelizmente, ela admitiu que queria ficar com o careca. Disse que amava a atenção que estava recebendo e que, quando o viu devorando-a com os olhos, sentiu-se lisonjeada e excitada. Confessou que tudo começou antes do episódio das máquinas elípticas, cerca de uma semana antes, quando eu estava no chuveiro e ela me esperava do lado de fora. O careca puxou conversa, foi atencioso, e ela não acreditava que ele tivesse dado em cima dela. Ela chorou ao me contar isso. Perguntei: é isso que basta para você jogar fora sua moral e ética? Um corpo forte e uma cabeça de passarinho? A partir daí comecei a me referir a ele como cérebro de pássaro. Jane disse que tinha sido muito tola, egoísta, e que me dava por garantido. Mas garantiu que aquilo tinha sido apenas físico, nunca emocional. Jurou que nunca disse eu te amo para ele, e que eu era o único dono de seu coração e do seu corpo. Respirei fundo e recuperei a calma. Então disse: faz uns 3 meses que não temos intimidade, e da última vez percebi que você não estava interessada. Aposto que sentia falta do cérebro de pássaro. Ela negou, dizendo que não suportaria uma vida sem mim. Eu rebati: não acredito em você. Você tinha uma boa renda. Poderia ter sustentado uma vida decente com ele. Ela repetiu que não o amava, que ele era apenas um brinquedo. Eu disse que era besteira e a lembrei da vez que os vi no shopping. Op, eu vi você no shopping com ele, abraçando e beijando como quando éramos noivos. Jane, inquieta, me desculpe. Op, diga a verdade. Você o ama. Jane, balançou a cabeça, eu gostava de como as pessoas nos olhavam. Mas não o amo. Op, pareciam o casal perfeito, algo que nunca aconteceria conosco, certo? Você amava a atenção que nunca teria com alguém como eu. Jane, por favor, não diga isso. Op, por que não? É verdade. Nunca me considerei um homem atraente. Sou o tipo de cara que ninguém olha 2 vezes. Jane, não, você é o homem dos meus sonhos. Eu só quero estar com você. Op, se você me ama tanto, então por que me traiu? O que ele te deu que eu não dei? Ela não conseguiu responder. Repeti a pergunta e, cobrindo o rosto com as mãos, finalmente admitiu. Achava o corpo do cérebro de pássaro mais atraente do que o meu. Foi um golpe. Eu já esperava por isso. Mas, caramba, como doeu. J. Te juro que tive um momento de debilidade y me ódio por eso. Op, um momento? Gritei outra vez. Esse momento durou 9 meses. Entre lágrimas, se salió de control. Op, 9 meses. 9 malditos meses de faltas de respeito y mentiras. Jimmy,
Como poderia volver a confiar em ti? Fui solo com cérebro de pájaro? Que pasará quando apareça eu próximo imbécil delante de ti? Eres muy buena mintiendo y ocultando tu engano. A hora se veía desesperada. Te digo la verdad. Sé que no tienes razones para creer-me. Pero reflexionado. Revisto mi vida sin ti lo siento. Lamento haber-te enganado. Lamento haber-te mentido. Lamento que tu família me odie. Pero, sobretudo, me avergüenzo de haber-te hecho dano. Te suplico tu perdão. Estou aqui para ser sincera y arreglar las cosas, para que podamos estar juntos de nuevo. Muitas lágrimas caíam por su rostro. Antes de o dia de habría dado braço por secar esas lágrimas. Hoy solo sentia rabia. Op, creo que no lo entiendes. Ya no puedo confiar em ti. Ya no puedo ser tu esposo. Não há maneira de que ouvide lo que pasó em esa habitação com el. Le escribiste o mesmo dia que te dije que iba a visitar a mis padres. Ya estabas lista para deshacer-te de mim. Por Deus, Jane. Media hora después de que salí, ya estava dentro de ti. Sin protección. Hasta lo dejaste terminar dentro. Por quê? Em esse momento eu também loraba a la obliguei a responder. Ela parecia derrotada. Dijo que eso lo excitaba, mas a ela le gustaba. Como no puede quedar embarazada, pensou que não importava. Traguei saliva, senti nudo enorme em la garganta com voz temblorosa, le perguntei. Quer mais? Buscava mais informação, pero não esperava escuchar lo seguinte. Jane não pudo mirar-me a los olhos, bajó la vista a dijo. El me hacía suplicar-lhe que terminara dentro. Eso fui como gancho direto. Não pude hablar durante vários minutos. Em esse instante toquei fundo. Los dos loramos Jane solo repetia. Perdona-me, perdona-me. Tratou de tomar-me la mano, pero la retiré. Entonces me confessou que la primeira vez que cérebro de pájaro terminou dentro de ela fui também la primeira vez que me negou intimidade. Dijo que se sentia sucia não queria manchar-me. Me senti asqueado, quasi vomité. Jurou que desde esse momento el se volvió mais exigente hasta la amenazaba com contar-me-lo todo porque, segundo el, Jane le pertenecia. Eu não podia pronunciar palavra, aún tenia eu nudo em la garganta. Me limpié las lágrimas com la manga. Leí-se uma cena em nuestro lenguaje gestual para decir-lhe que o maquilagem se le estava corriendo. Fui ao banho aproveché para respirar calmar-me um pouco. Mientras estava afuera confirmé dentro de mim que não havia maneira de que la aceptara de vuelta. Sentia asco, como se me hubieran vaciado por dentro. Pero também sabia que necessitava escuchar esto. Necessitava saber hasta dónde legaba todo. Não queria seguir cargando esta rabia confusão. Quando regressou del banho le dije que não podia seguir. Que necessitava espacio tempo. Ela dijo que lo entendia. Antes de ir-se me perguntou se algum dia la perdonaria. Le dije que não lo sabia, pero que valorava sua honestidade. Me abrasou, e eu não le devolvi o abraço. Loró senti sus lágrimas umedecer mi cuello. Jurou em nome de mi defunto suegro e que nunca mais me volveria a enganar, que havia cortado todo contato com cérebro de pájaro. Ela mesma lo lamó así, que dedicaria sua vida a nosotros, a nuestro matrimônio. Incluso propuso recuperar peso para que eu viera que estava comprometida. Le dije que estava diciendo tonterias, que ambos nos habíamos esforzado mucho em adelgazar. Pero disse que la terapia le hizo dar-se cuenta de que esse narcisista adicta a la atenção. Le di uma copia de la lave deu apartamento para que recogiera todas sus cosas. Finalmente se fui. Pensei que loraria mucho, pero estranamente lo que senti foi alívio. Como se mi mente me dijera, agora se puede seguir adelante. Me acostei reflexioné mucho. Incluso me salté uma comida. Em mi interior finalmente aceptei que o amor de mi vida se havia ido. Supongo que encontrei MCR. E com isso, encerramos o caso de hoje. Se gostou do vídeo, curta e se inscreva no canal. Muito obrigado e até o próximo relato.